já pegasse a sua Bíblia. Marcos, capítulo 4, nós vamos ler uma primeira parte do 13 ao 20, tá? Essa é uma explicação, né, do próprio Jesus sobre a parte do semeador, né, a parábola do semeador. Melhor do que a gente conjecturar o que ele queria dizer, é entender da própria boca do próprio Jesus o que ele queria dizer com o que ele fez, com a parábola que ele contou. E aqui ele dá uma explicação. Eu sei que possivelmente você já ouviu essa parábola e pessoas pregando sobre a palavra do semeador, mas como essa é uma das parábolas das muitas que tem, são 44 ao todo, mas essa é uma das únicas, ou a única na verdade, né? A única que Jesus realmente explica cada passo dela. Então, quando a gente... eu coloquei aí no título, né, da thumbnail, Jesus, o propósito maior. E coloquei também, né, no título, Vivendo o Propósito. Eu queria introduzir essa mensagem, antes de a gente ir para o texto, de Marcos capítulo 4, versículo 13, que eu estava lendo Marcos, né, hoje, e estava vendo assim como aconteceu com Jesus os momentos dele, como que foi o momento dele na terra, né? Eu escolhi Marcos por ser um evangelho menor, 16 capítulos, e eu ouvindo ali, né, não li exatamente, eu estava ouvindo, né, porque eu estava trabalhando ainda, mas coisas só para me fazer lembrar, né, antes de ministrar aqui para vocês, porque quando Jesus ele tem o primeiro encontro ali com João Batista, né, que tudo acontece, tem a parte do Espírito Santo, Deus e Jesus ali, né, a parte espiritual tá toda completa, porque os três, o trino ali de Deus, ele tá junto naquele ato, daquele encontro. E o mais impressionante é que depois dele ser batizado, depois dele passar por aquele momento ali, o ministério dele, para começar, ele é levado ao deserto. Antes de falar com alguém, de fazer alguma coisa, né, ele é levado ao deserto. E esse deserto ali, a única coisa que fica com ele é o Espírito Santo, onde ele ficou os 40 dias sem comer, mas ele tinha a presença do Espírito Santo, e a resposta dele naquele momento era apenas a palavra. Então ele passa por esse primeiro sufoco já só no começo do ministério dele, já do cumprir mesmo o propósito, que existia um propósito maior. Por isso que eu coloquei na thumbnail uma coisa e no título outra coisa, porque eu quero falar dessas duas particularidades. A particularidade de Jesus o propósito maior, que era ser crucificado para a remissão dos nossos pecados, e também o nosso propósito como humanos, viver o propósito. Porque se você pegar esse primeiro corte que tem na Bíblia, onde Jesus ele tem esse momento de deserto, e os outros acontecimentos que vão ali se sucedendo dentro da palavra, você vai ver que cada hora só se estreitava mais. Quando chegava cada vez mais perto do cumprimento do propósito dele, era o momento que mais se estreitava a vida dele. Então, assim, um dos primeiros pontos que eu quero trabalhar nessa mensagem hoje é que para você começar a querer cumprir mesmo o seu propósito, ou para saber se realmente você está no propósito, vai ficar mais difícil.
Cada vez que você chega e se aproxima do que realmente Deus chamou você para fazer, mais vai ficar estreito, mais vai ficar difícil. Não vai ser fácil. Então, assim foi a vida de Jesus. Eu vou trazer mais pontos da vida de Jesus, mas é a nossa vida como cristão esperando a volta dele, ou esperando ser arrebatado, porque nós sabemos que os dias vão ser diminuídos, eles vão ser mais estreitos ainda. As dificuldades só aumentam em viver nos dias de hoje, ou é financeiro, ou é familiar, ou é as lutas no trabalho, e inúmeras coisas se levantam. Independente da sua vida financeira, familiar, conjugal e tudo, você ainda tem a dificuldade de você congregar em uma igreja e viver dentro dos projetos que Deus ele traça quando você lê a Bíblia, quando você tem as características que Jesus tinha. Então, quando você começa a olhar as características de Jesus e tentar viver elas no seu dia a dia, e além de tudo ainda tem esse pano de fundo que é viver a sua vida, é trabalhar o dia inteiro, ainda ter que fazer uma compra no final do dia, coisas normais que todo mundo faz, comida todo dia, tá faltando uma carne, vamos no mercado, vamos comprar, um menino que tem que levar na escola. Então todo esse cenário de pano de fundo, e mais ainda cumprir com as suas tarefas na igreja e viver o evangelho não só na igreja. Então um cristão, ele tem imensos desafios a se cumprir, e além de tudo ele tem que pensar em o que eu nasci para fazer. Porque assim, não é só o que Marcos 16,15 diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Isso aí já está inserido quando você aceita a Jesus, viveu o senhorio dele, é batizado, tá? Isso aí já vem de fábrica, né? Como se diz, né? Já vem alocado. Mas e o plus a mais? E o seu propósito? O que você tem vivido? O que você está fazendo com tudo que você tem recebido? Porque a gente sabe, e eu vou falar até um jeito aqui que até todos os pastores vão falar dessa forma, né? Você está dentro da igreja, e até quando você vai ser aquela pessoa que vai ficar só sentada no banco? Até quando você não vai cumprir o seu propósito? Ah, mas fulano, ciclano, beltrano, inúmeras situações vão acontecer e você vai dizer assim: não, eu não vou fazer, eu não posso fazer porque acontece isso, acontece aquilo outro, e vai colocando mais desafios. Mas se você olhar para a vida de Jesus, e eu ouvindo hoje o Evangelho de Marcos, porque não dava para ler assim com tanta rapidez, né? Mas ouvi dá 1h43. Aí eu fui lá e é como se eu estivesse assistindo um podcast que eu faço praticamente todo dia. Então, para mim é tranquilo. E eu ouvindo ali, é bacana ouvir os evangelhos ou qualquer parte da Bíblia, porque você, mesmo trabalhando, você fica como se fosse uma mosquinha assistindo, né? Imaginando, né? Porque você está só ouvindo, então você fica imaginando como é que foi aquele momento em que Jesus ele encontra com aquele homem que foi descido pelos amigos dele, pelo telhado, e os fariseus, ele tentando ali dar uma cura para aquele enfermo, e ainda tem os fariseus que confrontam ele sobre fazer aquilo que era um sábado. E ele responde para eles, e nós também,
quando você está fazendo alguma coisa para Deus, é justamente assim que acontece. A nossa vida não é diferente da vida que Jesus viveu. E ele tem aquele momento ali de o que é melhor? Eu curar, falar com esse enfermo, que os pecados dele estão perdoados, ou levanta e anda, que foi o que aconteceu naquela história. E eu fico atônito a ouvir a mensagem de Jesus Cristo, porque ele não parou pelas coisas que as pessoas falavam com ele. E os fariseus, você lê ali o Evangelho de Marcos ou o Evangelho de Lucas, João, Mateus, você vai ver que os fariseus, eles andavam com Jesus o tempo todo. Então Jesus tinha que lidar, eu vou falar o texto, tá, gente? Jesus tinha que lidar com a questão dos fariseus, ele tinha que lidar com a situação que não existia transporte naquela época, então ele tinha que andar muito, né, por vários lugares. Não era uma viagem fácil, o terreno era difícil, tanto é que como que eu posso provar isso para vocês, que até o povo de Jerusalém, eles levaram as ofertas de sacrifício para perto do templo, onde Jesus mais tarde ele entra no templo e quebra tudo e fala que o povo fez da casa do Senhor um lugar de câmbio, né? Porque eles colocaram as ovelhas não, né? Os animais ali para o sacrifício dentro do templo, justamente porque as pessoas iam ter dificuldade de trazer esses animais até o templo. E ali, como cada um tinha a sua moeda, então ali eles trocavam, cambiavam. E Jesus, vendo aquilo, ficou indignado, por isso que ele derruba tudo, por isso que ele fica assim, nervoso ali naquele momento, porque os animais, se viessem de longe, iam se machucar, e o animal tinha que ser imaculado, sem mancha, sem nada. Então isso é o que prova que o terreno da onde ele caminhava era difícil, era complicado. Ele andar, ele chegar com a palavra, e muitas vezes onde ele ia, todo mundo já sabe, mas ele encontrava, era endemoniado de Gadareno, era um endemoniado que estava preso em correntes, não era coisa fácil. Ele encontra com um jovem, né, que o pai dele fala, né, que ele estava se jogando ao chão, que ele, né, fazia várias coisas ali, então situações difíceis. Ele encontrou situações que ele estava pregando para muita gente e teve que alimentar aquela multidão, aqueles 5.000 pessoas. Na segunda vez foram 4.000 pessoas, e aí ainda tem a dificuldade ainda dos discípulos, que não entenderam nada, não aprenderam com a primeira vez, e ele teve que ensinar os discípulos na segunda. E mesmo assim, eu posso enumerar aqui diversas, né? Tá fresco, porque hoje realmente eu ouvi o evangelho inteiro, então tá muito fresco na minha memória. E você consegue perceber que mesmo assim, no final da história, a gente sabe que ele cumpriu com o propósito dele, com um propósito maior que ele tinha. Agora, a nossa vida, a gente sempre só dá desculpa de fazer alguma coisa, de cumprir com o nosso propósito, com o nosso chamado. Ao longo da minha vida, eu vou colocar com o meu exemplo, talvez você consiga visualizar você mesmo aí, quando eu conto um pouco do meu testemunho, das coisas que Deus fez comigo. Eu já achei que o meu propósito era cantar, que o meu propósito era ministração no louvor. Eu já achei que o meu propósito era só pregação, era só pregação da palavra. E hoje
eu entendo que o meu propósito está dentro da comunicação, dentro de comunicar Cristo. Isso tem várias maneiras de fazer isso. Tanto é que o nosso canal aqui tem diversas formas de fazer isso. E na igreja também, na Nova Vida, onde eu congrego, lá também eu faço isso. Mas mesmo na igreja Nova Vida, ou se fosse em outra igreja, você vai ter dificuldades de também cumprir o seu propósito. Você vai esbarrar com pessoas que não entendem o seu propósito, que não sabem qual é o seu propósito, que não sabem qual é o propósito maior da sua vida. E isso não é particularidade da minha, da igreja, de um de outro. Todas as igrejas vão ser assim. Nós vamos ter o Isomar aqui, o dono da frase famosa que eu repito aqui há vários anos, que é: se você achar uma igreja perfeita, não entre nela, você vai tornar ela imperfeita. Porque nós sabemos que não existe essa igreja perfeita. A igreja, pelo menos terrenamente, nós sabemos que a igreja perfeita é a igreja de Cristo, a noiva, né, de Cristo. Essa sim é perfeita. Então, o que nós fazemos aqui é o que a palavra de Deus diz, que é: sede santos como eu também sou santo. Então, nós estamos sendo aperfeiçoados nesse caminhar para cumprir esse propósito maior. E aí, como isso chega para nós é que vai fazer a diferença. E aí aqui eu entro com o texto, que ainda não falei, né? E tá meio estranho, mas eu tô querendo trazer mesmo essa introdução, esse pano de fundo para a gente entender o que Jesus explica em Marcos capítulo 4, versículo 13. Se você puder depois pegar água para mim. Então vamos lá. Marcos capítulo 4, versículo 13 em diante. Diz assim: então Jesus lhes perguntou, ele já contou a parábola do semeador, tá? Vocês não entenderam essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? Então, se você não entendeu a parábola do semeador, todas as outras 43, que são 44 junto com essa, você já não vai conseguir entender. O semeador semeia a palavra. Olha, interessante isso, ó. Então, essa é a parte do semeador. No versículo 15, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, olha o que acontece: Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. Uma pausa aqui para saber o seguinte: à beira do caminho, a palavra cristianismo no Novo Testamento, ela tem uma etimologia, uma raiz dela, que diz que cristianismo no Novo Testamento seria no caminho. Então, toda vez que aparece à beira do caminho, é como se você estivesse fora do cristianismo, fora da linha de Deus. Por isso que aqui é explicado exatamente isso, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Porque essa pessoa, ela não está no caminho, ela está à beira. Então, quando você está só na porta, ou quando você só está indo, mas não está cumprindo o seu propósito, você não está fazendo além do que só ir ouvir. Tá bom que isso no começo, né, quando você está nos primeiros passos ali da sua vida cristã, com certeza você vai mais ouvir do que fazer alguma coisa. Mas não precisa ficar ansioso também, procurar um propósito logo, assim, correndo. Eu demorei muito tempo para entender. A gente vai fazendo um monte de coisa dentro da igreja, né? Já abri, fechei igreja, montei som, mexi com iluminação, passei fio, elétrica, tudo que você imaginar, pintar, tudo já fiz um pouco, tá certo, mas isso não é o propósito, entendeu? Tem algo mais específico para cada pessoa, onde você vai cumprir
com excelência, de uma forma que nenhuma outra pessoa vai conseguir cumprir. E isso está atrelado a talentos que você tem. É uma reunião de talentos, né, que você não pode enterrar, que você tem que colocar para fora e multiplicar ele até o ponto em que ele, ajustado, chegue ao final. Eu estou falando disso nas nossas vidas, e se você reparar, é o que aconteceu com Jesus. Ele passa esses 3 anos dele de ministério construindo pessoas, discípulos. Discípulo é descer para o lado ali, estar do lado de alguém, ensinando, porque ele quer deixar o legado. Então o propósito está atrelado a legado, está atrelado a você conseguir fazer com que outra pessoa aprenda com você, tá certo? Então vamos lá. Se você está à beira do caminho, você não consegue ensinar ninguém, porque você nem está no caminho, você está só à beira. E à beira do caminho, você fica muito... uma presa fácil para Satanás, como disse aí o versículo 15. Outras, no versículo 16, outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Então, caiu num terreno pedregoso, a pessoa até ficou feliz, ela ficou eufórica, né? Talvez entendeu Jesus ou compreendeu Jesus no evento. Isso acontece o tempo todo nas nossas igrejas, no modo geral. Todas as igrejas têm evento, tem encontro com Deus, encontro de casais, dia da mulher lá, dia das mães, dos pais. Foi um evento, você chegou na igreja, conheceu ali Jesus de uma maneira totalmente diferente naquele evento, mas foi uma coisa de euforia. E aí, no versículo 17 explica: todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo, porque foi só um evento, foi só aquilo que aconteceu ali, e não teve um discipulado, que é o que Jesus faz com os discípulos. É o que Jesus faz com os discípulos. Jesus, ele discipula. Então Jesus não faz um evento. O homem que a gente contou um pouco antes aqui, que ele é mais fácil perdoar o pecado desse homem ou fazer ele levanta, anda. Isso não é um evento, entendeu? Ele mostrou um princípio ali. Quando esse princípio ele não é mostrado, ele não é ensinado para os seus discípulos, ou seja, o pastor ensina para os diáconos, ensina para a igreja, ensina para todo mundo, os diáconos ensinam para os seus filhos, ensina para a sua família. Isso tudo, quando isso acontece, faz a diferença, porque essa pessoa, ela não crê só no conhecimento próprio dela. Ela está vivendo o Evangelho, ela está prosseguindo em conhecer o Evangelho. E quando ela faz isso, aí ela não fica nessa raiz em si mesma. Isso é interessante, visto que não tem raiz em si mesma. Ou seja, ela precisa sempre da palavra do pastor, ela precisa sempre da palavra do diácono, ela precisa sempre da palavra do obreiro, presbítero, de alguém que é líder. E aí? E ela por si mesma? Quando é que ela vai ser enraizada? Só tem um jeito: quando ela conhece os princípios bíblicos, quando ela conhece a palavra. Sem isso, todas as pessoas, elas vão ser rasas. Elas vão ser como cair num terreno pedregoso. Se você olhar uma planta que ela está em cima de uma pedra, você pode ver que ali tem até a raiz, mas está só naquele montinho de terra. Se cair uma chuva forte, vai lavar aquela pedra e leva aquela planta. Então ela não vai continuar ali. E exatamente esse é o terreno que Jesus está nos mostrando aqui. Então permanece pouco tempo. Versículo 17 aí.
quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Justamente o que acontece nas nossas igrejas, justamente o que acontece com você que chegou na igreja, passou pela igreja e entrou lá e viu que, como assim? Aconteceu uma dificuldade financeira, aconteceu de eu ter num mês aí, assim, passado um perrengue de não ter como comprar uma carne, como não ter um jeito de comprar um arroz para minha casa. E aí eu já abandono Deus, eu já, como faz a mulher de Jó, né? Amaldiçoa o seu Deus. E isso não pode ser feito, não pode ser assim. A gente não pode desistir tão rápido das coisas de Deus. E isso acaba acontecendo. Então no 18 vai dizer: outras ainda, como a semente lançada em espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, olha que interessante, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então aqui tem 2 pontos aqui. É aquela pessoa que chegou na igreja hoje, ou chegou, né, até o evangelho, e ela não tinha nada. Ela só tinha lá uma bicicletinha para ela ir até na igreja. Mas aí ela foi prosperando, ela foi ali até no início, ela até dizimava e tal, cria no dízimo, né? Fazia todo o 10% para a igreja, entendeu, né, o que diz a palavra do Senhor. Mas aí ela começa a ganhar 20 mil, começa a ganhar 30 mil, e aí ela vai esquecer de Deus. Ela vai esquecer, não, que isso, 30 mil, vou ter que dar 3 mil para a igreja? Meu Jesus amado, não dá não, não posso não. Então isso vai fazer com que essa mesquinharia da pessoa, ela também é como uma semente que caiu nos espinhos, porque ela começa a sentir, né, espetada, porque é um confronto com a palavra. Como o jovem rico. O que acontece com o jovem rico? Eu cumpro tudo, eu faço tudo, eu vou na igreja, eu cumpro os mandamentos, né, como está lá escrito. Eu cumpro os mandamentos, eu sou uma pessoa boa. Beleza, tudo bem. Eu quero ir para o céu. Ok. Você quer saber como? Então eu vou te dizer. Jesus diz para ele: então vai lá, vende tudo que você tem e me segue. E aí a mesquinharia, o apego às coisas materiais, e é bem maior do que viver para Cristo. Esse desapego não acontece. E o que vai acontecer? Ele, assim como muitos, vão só virar as costas para Jesus e ficar com as coisas do mundo. Então, porque é um choque. Não existe amar o mundo mais que a Deus. É Deus acima de todas as outras coisas. É buscar primeiro o reino dos céus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é buscar todas as coisas e Jesus vai ser acrescentado. Ele não é o acréscimo, ele é o principal. Então isso faz a diferença. E quando você passa por esse momento, você não vai conseguir. Os seus anseios, né, tá tudo em cima disso. Tá tudo em cima dos seus meios pelos quais você vive, e não pelos meios que Deus pode fazer você ver, que o Espírito Santo pode te conduzir. Porque, como a gente está falando de propósito, como você vai ver o seu propósito se a sua razão ela é maior que o seu propósito? É maior que as coisas que Deus pede para você fazer. Pano de fundo, esse jovem rico.
Dá para entender muito bem com essa história, porque ele não quer viver o propósito, ele quer viver as riquezas, porque o viver o propósito é confrontador, é libertador. Você, para parecer com Jesus, viver esse propósito maior que Jesus viveu, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você vai ter que se deixar ser tratado por Jesus. Não é fácil, eu sei disso. Eu já passei por muita coisa, eu sei disso. E você também, que está aí, que já tem uma estrada com Jesus, sabe que é assim, é viver dessa forma, é viver sendo confrontado dia após dia, né? Você vai ter que, assim, bater de frente com muita coisa que você quer fazer, mas você não deve fazer. Só que aquele jovem rico ali, ele não quis nem pensar. Ele só escolheu a parte das riquezas e dos bens materiais. Então, não sei, eu estou falando várias coisas, talvez você consiga se identificar em que momento você está vivendo, tá? Todavia, no versículo 18, outras ainda, como a semente lançada em espinho, ouve a palavra. É 20, né? Não sei mesmo. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-a e dão uma colheita de 30, 70 e até 100 por um. É até aí que a gente vai ler essa primeira parte. Olha esse versículo 20 como é interessante. De todas essas pessoas que ouviram a palavra, a que é lançada em boa terra, aí você vai identificar se é realmente essa boa terra, ouvem a palavra. Ponto 1. Ouviu a palavra. Que maravilha. Então, o que o pastor pregou, o que o diácono pregou, o que alguém falou, né, nos altares, ou aqui, né, nós estamos ministrando aqui a mensagem hoje. Nós temos vários podcasts aí que, embora seja um bate-papo, ainda assim é uma mensagem de Deus ao coração de cada pessoa que está nos escutando, porque o podcast nada mais é do que pessoas reais que viveram processos e que você pode aprender com elas dentro de um bate-papo que a gente tem aqui, de uma maneira mais esmiuçada, né? Porque são pessoas distintas. Então, por isso que eu gosto muito de fazer o que a gente faz aqui com o podcast também. Principalmente o de ontem, a gente conversamos muito sobre essa parte de propósito, né? De estar alinhado com a visão de Deus e não fazer as nossas vontades. E se for para fazer as nossas vontades, lógico, num dia de frio a gente vai ficar o quê? Deitado na cama, gripado igual eu tô hoje, não vim pregar, não vim fazer. Muito mais fácil, não ligar a câmera, não montar nada, né? Muito tranquilo, mas não é sobre mim, é sobre ainda falar de Deus através do que Deus me deu. E essa terra boa aqui, essa primeira parte de ouvir, beleza, você entrou, conectou, clicou no link, entrou aqui, se inscreveu no canal, tal, deu like, beleza. Mas e aí, você só ouviu? Você tá praticando em algum momento que você tem ouvido aqui? Porque beleza, eu acho legal, eu acho maneiro, eu gosto demais, eu fico muito feliz por a gente ter chegado a 1.900 inscritos. Mas eu fico mais feliz se tem alguém aceitando a Jesus através desse canal. Se tem alguém que está sendo impactado, se está gerando algo em alguém de diferente para que essa pessoa ela consiga frutificar, como falou, 30, 70 e até 100 por um. Porque se você só ouve, aí não é muita vantagem para a gente aqui. Não é muita vantagem, porque aí não precisa ter live. Não precisa ter live.
Porque não é só ouvir, é praticar, é viver, é ser semelhante a Deus, é ser cristão na etimologia da palavra, ser um pequeno Cristo. Entendeu? Então é essa pessoa que ouve a palavra, então, além de ouvir, elas têm que aceitar. E dão, aí elas aceitando, elas vão dar uma colheita de 30, 70 e até 100 por um. Ele podia ter falado só 100 por um. Mas ainda assim, a palavra é tão maravilhosa porque tem gente que para só na questão do vou fazer só vou lavar o banheiro da igreja, eu só vou varrer a igreja, eu só vou pregar, eu só vou cantar. Mas o cantar tem que ligar mesmo. Eu estou falando das coisas que eu vivo no dia a dia para ficar mais fácil, né? Você coloca as suas coisas aí. Mas para cantar, precisa colocar uma pilha no microfone. Precisa ter colocado ela para carregar. Entendeu? Se vai tocar um violão, tem que ter um violão. Então, você tem que ter investido no seu ministério, que é comprar um violão para você tocar. A igreja tem um violão, glória a Deus, mas e você? Não vai ensaiar em casa? Você não vai cuidar do seu ministério, do seu propósito dentro da igreja? Você quer cantar, mas você não canta em casa? Você não ouve uma música? E são coisas que eu já fiz na igreja, por isso que eu estou falando dessas particularidades. Se eu prego, eu não vou ler a palavra, eu não vou orar todos os dias, eu não vou ter uma comunhão diária com Deus, e aí eu vou vir aqui para pregar, vou pregar o quê? Vou ficar inventando pregação? Ou o pastor, ele não vai orar em casa, ele não vai ler a palavra e vai para o púlpito e vai pregar o quê? Entendeu? Então, assim, são coisas que ou você vai frutificar 30, então eu quero fazer só uma coisa, quero fazer só isso, não quero ajudar em nada, não quero fazer mais nada. Tá bom, você vai frutificar, você aceitou e está até fazendo, mas só vai frutificar 30. Ah, eu dei um passinho a mais, eu estou cantando e estou agora já colocando as pilhas no microfone. Exemplo simples, exemplo do dia a dia, todo mundo faz isso. Então beleza, agora você aumentou um pouquinho do grauzinho, você foi lá, colocou a sua pilha, então agora você vai estar recebendo não só 30, mas 60. Opa, agora eu cantei e agora eu fico sabendo que eu tenho que carregar, porque no outro culto tem que cantar de novo. Isso é coisa prática, tá? Eu faço isso todo culto. Então eu vou lá e tenho que carregar. Então agora eu posso receber 100 por um. Eu estou colocando bem simples mesmo, e você coloca isso na sua vida de um jeito macro. Porque eu sei que é coisa muito maior que isso. Eu sei que é muito maior que isso. Mas eu estou te mostrando uma simplicidade que fazer um pouquinho a mais vai gerar um fruto maior. Porque a pessoa que entra numa igreja hoje e vê você fazendo mais do que só uma coisa, ela está te vendo como exemplo. Isso aconteceu quando eu era de uma outra igreja, que tem pessoas que passaram pela igreja que eu peço até perdão, eu nem sabia nem o nome da pessoa, mas a pessoa, quando eu ia em uma outra igreja pregar e ela é de outra igreja, ela falava: não, eu vi você lá na igreja tal e você era um cara que ficava imparável, né? Ia lá, mexia com uma coisa, mexia com outra, ajudava, o pastor precisou da água, você levou a água, você fez isso. Eu falei, caramba, eu não lembro de você lá. Era até estranho, né? E um erro da minha parte, mas talvez eu nem tinha visto a pessoa, porque eu estava realmente desempenhando uma função de diácono, né? De prontidão, de serviço ali, de servir
a igreja da melhor forma possível, e a pessoa reparou, fez a diferença na vida dela. Ela vê, não para engrandecer a minha vida, mas ela viu em mim uma pessoa que é compromissada com a igreja. E isso assim, não é para louvor da minha vida não, em si não, eu tenho que dar glória a Deus, porque gerou nela a vontade dela fazer. Então quando eu fui na igreja dela, quem estava fazendo um monte de coisa era ela. E isso é que é bacana, porque gerou um exemplo. Eu não sabia o nome dela, mas o que eu consegui fazer foi melhor ainda, porque eu gerei exemplo. Então, glória a Deus por isso. Isso é que a gente tem que fazer. Com a correção, né, de prestar atenção nas pessoas. Eu venho melhorando isso em mim. Mas fazer mais do que só o básico. O seu propósito é mas não quer dizer que você não pode fazer mais coisas. Entendeu? Você pode fazer mais coisas. Você pode ir além. Porque você pode ganhar só 30. Você pode ganhar só 70. Mas por que você não pode ganhar 100 por 1? 100 por 1 aqui, se você prestar atenção, você é um só. Você pode ganhar 100 pessoas. Talvez só está ganhando 30, só 60, mas você pode ganhar 100. Com uma virada de chave na sua vida, de prestar atenção em fazer mais do que só o que te mandam. É aquele funcionário, né, que ele não faz só o que o chefe fala com ele. Eu sou da prótese, né? Faz para mim um plano de cera, que é a coisa mais simples que tem ainda na parte do meu trabalho pessoal. Aí ele vai e faz o plano de cera, ele recorta o modelo, ele deixa mais bonito, ele já tenta dar uma saída no trabalho, ele embala o trabalho, ele passa um plástico, sei lá. Ele fez mais do que eu pedi. E é isso que Jesus ele nos mostra em toda a caminhada dele. Era só para ele mostrar o Evangelho, ele vivo, ele, a palavra encarnada, que diz em João, capítulo 1, de 1 a 5. Eu sou o verbo vivo que desceu do céu. Ele ali era o verbo vivo, ele só caminhar pela terra e cumprir de pregar o Evangelho, ele já estava fazendo o que ele foi chamado para fazer. Mas ele não conseguiu passar despercebido. E para muitos ele dizia, não fala que foi eu que fiz. Mas era a mesma coisa de falar para o fofoqueiro, não conta para ninguém, né? Que aí a pessoa ia lá e contar para todo mundo. Um dos rapazes, né, que ele falou que curou ele da cegueira, quando falou para ele para não falar para ninguém, ele vai no templo e começa a gritar que Jesus curou ele. Então, assim, Jesus ele fez o tempo todo um caminho de muito mais do que só era o que era para ser feito. Ele curou enfermos, libertou endemoniados. Ele ainda foi lá e mostrou a virtude dele de alimentar pessoas ainda, o milagre de alimentar pessoas. Ele mostrou que ele não é só dos familiares dele, porque tem muita gente também que fica só com os familiares. Eu também tenho esse amor pela minha família, mas se tiver um culto à noite e o meu familiar ele tá na minha casa, ou ele vai no culto ou ele fica aqui, eu vou lá. Entendeu? Porque primeiro é o que eu tenho que fazer todo dia. A igreja depende de mim, ela precisa de mim, né? Então eu tenho que estar lá. Eu já fiz isso várias vezes e vou continuar fazendo o resto da vida, porque eu sei que lá eles precisam de mim. Porque se eu não estiver lá, talvez não vai ter quem faça uma arte na hora. Com 10 minutos eu faço, mas talvez o outro não tenha habilidade de fazer com 10 minutos.
Se precisar colocar lá, deu um BO na live lá e eles não sabem fazer, se eu não tiver lá para resolver na hora, eu consigo fazer em 5 minutos, ver o problema e resolver. Mas o outro talvez não tenha essa habilidade. Então, pode até fazer, mas vai precisar de mais tempo e o culto vai começar. Então eu sei que são características minhas e eu não posso abrir mão de estar lá. A minha parte do meu propósito é estar lá. Exercer aquilo que você foi chamado. Exatamente, exercer aquilo que eu fui chamado. Não é nada contra a família. Não, cara. A família, toda família que tem um crente sabe que o cara é crente. Entendeu? Um culto, você não ir, beleza. Mas você não pode abrir mão de estar na igreja. Porque a igreja depende de você. A igreja já tem poucas pessoas. Já tem poucos servidores. O que a gente está falando aqui é exatamente isso. Já são muitas pessoas que caíram nos espinhos, caíram à beira do caminho, que caíram ali pelos os pedregulhos. Então já tem esse tipo de pessoas. Se você é a pessoa que caiu em terra boa, você vai ter a mesma atitude dessa pessoa que caiu à beira do caminho, dos pedregulhos e dos espinhos. Então, esse tipo de pessoa que você precisa se tornar para cumprir o seu propósito está junto com você. Estar, né, na sua família e estar na igreja. Como a própria palavra, ela não cai em contradição. Eclesiastes capítulo 3 diz isso. Há tempo para todas as coisas. Então, não estou querendo dizer que você não vai deixar sua família de lado, vai ficar só na igreja, impregnado lá. Não é isso. Se você estiver fazendo isso também está errado. Tá? Porque a palavra de Deus ela é clara em todos os aspectos. Eu não posso pegar e me amarrar apenas uma parte da Bíblia. Tem que ler tudo por isso mesmo. Porque lá em Eclesiastes fala, há tempo para todas as coisas. Então, há tempo para você ficar com cada coisa. Só ratificando essa parte aí. Isso é o que nós precisamos fazer todos os dias. Quando você faz isso, a sua vida dá um salto, porque ela não está só atrelada a viver no seu mundinho. Você não vai ficar igual o versículo 17 fala, né? Visto que não tem raiz em si mesma. Você não é essa pessoa que só tem raiz em só você. Só você sabe de tudo, só você acredita no que tem que acreditar e pronto, acabou e ninguém mais está certo. Esse dono da razão, né? Isso dentro do evangelho não existe. Todas as pessoas crescem uma com as outras. Se você olhar dentro da Bíblia, olha que interessante. Aí o ateísmo, né, pode se levantar nesse momento. Mas você vê que quando Deus fala para Moisés que ia destruir o povo no Egito, Moisés confronta Deus e diz: não, vai, você tirou ele de lá. Isso, linguajar NTL, Diogo aqui, né? Você não vai matar. E lá está escrito que ele muda de ideia. Embora Deus não mudou de ideia por causa de Moisés. Eu creio nisso. Por isso que eu falei do ateísmo, né? Porque quando houve um negócio desse, eu pensei, nossa, o ser humano conseguiu mudar a atitude de Deus no sentido do que ele realmente ia fazer. Não, ele queria ver exatamente o que Moisés ia tomar de decisão ali. Só para ver a atitude de Moisés. E Deus ele faz isso muitas vezes conosco. Mas aí essa é uma outra história. Mas aí você vê que ali mostra que nós podemos mover o coração de Deus. É isso que Ele quer nos mostrar. Que a gente consegue mover o coração dele. Se a gente tiver uma atitude correta. Uma atitude que Deus nunca vai se esquecer. Ele não se esquece. Mas Ele quer a nossa atitude. Ele quer você proativo.
entendeu? Ele não quer você só fazendo o necessário, ele quer você proativo, vivendo o evangelho na prática, entendeu? No que tem que ser feito, olhando para as pessoas e tendo empatia por elas, empatia pelo que ela está vivendo. Ah, é só mandar um WhatsApp. Gente, pelo amor de Deus, o evangelho não é isso. O evangelho não é o WhatsApp. Não é mandar uma mensagem para a pessoa e falar: ah, você está bem? Isso você pode fazer se a pessoa estiver bem longe. Talvez seu horário não bate com a pessoa, ok. Mas, gente, onde está o evangelho que visita? Onde está o evangelho que vai até a pessoa e conversa com a pessoa, ouve a pessoa? Porque eu sei que no tempo de Jesus não tinha WhatsApp, mas o evangelho de Jesus é um evangelho de sandálias cheias de poeira. Porque ele saía, ele ia, ele andava, ele ia até as pessoas, entrava na casa das pessoas, via a necessidade, entendeu? Então, esse é o evangelho de Cristo. Se estão pregando ou fazendo de outra forma, não é bíblico, não está na Bíblia esse. Esse aí eu ouvi só o de Marcos, mas como eu sei que Marcos, Mateus e Lucas são sinóticos, né? Ou seja, são 3 testemunhos da mesma coisa, então de 3 evangelhos eu já sei que em 3 evangelhos Jesus fez a mesma coisa. Ele entrou na casa das pessoas, ele foi até as pessoas que estavam doentes, ele foi até as pessoas que estavam endemoniadas. Os demônios não vinham até a sinagoga onde Jesus pregava. Jesus nem tinha uma sinagoga para ele pregar. Todos os domingos Jesus pregava na sinagoga de Cafarnaum. Não existe isso. Ele até fala que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum e tal, mas ele não tinha. Tanto é que quando ele é confrontado sobre Pedro, né, fala que eu vou para onde você ir, ele fala: eu sou como o vento. O vento não sabe de onde veio nem para onde vai, entendeu? Então, assim era Jesus. Será que nós estamos sendo como Jesus? Ou nós estamos tendo raízes em si mesmos? É uma grande pergunta. É uma grande indagação para servos, líderes, pessoas de dentro e de fora da igreja. Isso aqui é plural, porque eu posso não ser um cristão protestante, mas eu me denomino cristão. E aí? Se você é cristão, você é pequeno Cristo. Beleza, etimologia da palavra, o que significa a palavra, a raiz da palavra. Então tá bom, eu sou pequeno Cristo. Cristo é Jesus. Quem é Jesus? Estudo que eu contei para vocês. E aí, eu estou sendo igual a eles? Eu estou sendo igual a Jesus? Ou ainda continuo sendo eu mesmo? Então, isso é essa semelhança. É o que eu falei já em outras pregações. Isso é você parar na frente de um espelho, olhar para ele e aí? Eu estou me vendo ou vendo Jesus em mim? Então, é uma grande indagação que a gente precisa ter nas nossas vidas. E isso não é só nessa palavra de hoje, é todos os dias da nossa vida. Porque senão a gente não está vivendo o nosso propósito. A gente não está vivendo o Jesus do propósito maior, que é não só vencer o mundo, mas alcançar muitas vidas, porque ele deixa um legado de um tamanho que ainda vem um que vai escrever mais coisa, vai falar mais coisa que ele ainda, explicar mais coisas, que é Paulo. 13 cartas. Ele deixa os discípulos, o irmão dele, Tiago, ele deixa Pedro escrevendo 2 cartas, João com 3, né, mais Apocalipse. Então, não é só você dar o exemplo, mas é deixar um legado para os outros que vão ficar. Porque a mensagem de Deus não para
na minha vida. Ela para nas pessoas que me ouviram e ainda vão replicar isso para mais pessoas. Porque se fosse só o canal aqui e ganhar números, não faz muito sentido. É isso que eu estava falando no início. Não faz muito sentido os números. Faz sentido o propósito pelo qual eu venho aqui e abro uma live. Aí sim. Se isso mudar em algum momento, não vai parar de crescer. Isso aqui é fato. Vai parar de crescer. Só está crescendo porque Deus está na frente. Porque se fosse só eu, não estava. Porque é tudo orgânico. Eu nem injetar dinheiro nas postagens eu injeto. Então, nos últimos 30 dias a gente ganhou 31. é mais de 1,000 por dia. E isso é maravilhoso. Mas enfim, vamos falar de número não. Para encerrar, para a gente chegar ao finalzinho aqui, eu queria ler um outro texto que está mais abaixo aí na sua Bíblia, que é no versículo 23, no mesmo capítulo 4 aí, do 23 ao 32, porque aqui tem uma outra, dá um saltozinho aí na sua Bíblia e vai para o versículo 23 aí, que é o suprassumo assim dessa mensagem hoje. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês têm ouvido. Continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhe acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante. A semente germina, cresce, embora ele não saiba como. A terra, por si só, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio da espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Ele fala do terreno e do futuro aqui. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que quando plantada é a menor semente de todas. No entanto, plantada, se fizer, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Glória a Deus, até aí. Então, se você fizer do jeito certo, do jeito de Deus, os seus ramos serão tão grandes que vão dar espaço para abrigar muitos embaixo desses seus ramos, né? Agora, se você fizer só a sua vontade, o seu jeito, com certeza você vai esbarrar em muitas coisas, e não vai chegar a cumprir o seu propósito. Se Jesus, por algum momento, ele ouve Pedro, que por um momento ele falou: para trás de mim, Satanás, ninguém vai... Pedro fala para ele, né? Não vou deixar que ninguém te mate. Aí já era o propósito. Entendeu? Então, se até os que estão perto de você te tentar paralisar, faça como Jesus: para trás de mim, Satanás. Siga em frente, siga cumprindo o seu propósito. E olha que não era longe, eram pessoas próximas. Entendeu? Isso é bíblico, é dentro da Bíblia. Se você tem alguma semelhança com o natural, não é mera coincidência, não. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Vamos parar de massagear o ego de todo mundo, porque Jesus não falou nenhuma vez
tranquilo com os fariseus, com quem achava que sabia as coisas. Não, quem sabe realmente é a palavra de Deus. Se você viver a palavra de Deus, você vai no caminho certo. Amém? Glória a Deus. Eu espero que tenha sido uma palavra maravilhosa ao coração de vocês. Espero que Deus tenha tocado no coração de cada um. Que vocês possam, se você não é inscrito aí, se inscrever, deixar o like, compartilhar, porque a gente chegou a 1.900, mas a gente quer chegar a 2.000. A 2.000 aqui e muito mais do que isso, né? Mas a próxima meta agora é ter mais 100 inscritos. Mais 100 pessoas aqui e vamos embora. Vamos de 100 em 100, a gente chega, né, a mais pessoas e vamos continuar crescendo, vamos continuar alcançando outras pessoas, fazendo com que a comunidade aqui dentro do próprio YouTube, né, ela aumente cada dia mais e pessoas possam conhecer a Jesus não só pela minha vida, porque vai ter que ainda também a Denise pregando, a Raquel pregando, elas estão correndo um pouco aí, né? Mas a gente vai trazer elas aqui para pregar aqui, em nome de Jesus. Não vai ser só eu não, só o nome do canal, mas aí quando eu se for, alguém tem que continuar isso aqui. Então vou gerar discípulos. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Falou, fui.